desde a semana passada, você já estava buscando direção. Estende a sua mão, igreja, se coloque de pé. Vamos estender as mãos, abençoando, porque eu creio que Deus vai falar através da sua serva na nossa vida, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, eu coloco, Pai, a vida da pastora nas tuas mãos. Ministra agora sobre ela. Derrama porção do teu Espírito sobre a sua vida, para que não seja ela, mas seja o Senhor a usar e capacitar, para que ela possa fazer a grande obra, o grande chamado do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Aleluias, amém. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém. Então, como a pastora falou, né? Eu recebi o convite para estar ministrando a palavra do Senhor aqui para vocês. Na verdade, eu tenho me colocado à disposição do reino do Senhor. Para quem não sabe, né? Eu estou morando em Valadares desde o mês de novembro. E desde o dia que eu vim para cá, entre idas e vindas para o Vale do Aço, por causa de trabalho e outras, e eu cheguei aqui, fiquei no meu cantinho, né? Falei, deixa Deus trabalhar no momento certo, na hora certa, que Ele me use, que Ele use aquilo, me use para aquilo que Ele me chamou, que é para fazer a obra dEle, conforme a vontade dEle, conforme o jeito dEle. Nós não somos escolhidos, é o Senhor que nos escolheu. Há um tempo atrás, eu estava no mundo, eu servia as coisas do mundo, eu era do mundo. E o dia que o Senhor me chamou, Ele mudou a minha história, mudou a minha vida. E o dia que o Senhor me escolheu, me separou para Ele, Ele já tinha um propósito determinado para nós. Porque todo o propósito que Deus tem determinado para as nossas vidas, Ele já escolheu e nos separou desde o ventre da nossa mãe. E eu me coloquei à disposição do reino do Senhor e dizer, usa-me conforme a tua vontade. Amém? E eu quero ser boca de Deus nessa noite para a igreja. Que eu não venha falar nada que é a mais aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Amém? Então, você que pode, abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus. No livro de Mateus. Mateus. Capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 21. É uma palavra conhecida, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Grandioso Deus e eterno Pai, meu Deus, no nome de Jesus, ó Deus, eis aqui a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que se renova a cada manhã. Meu Pai, eu me coloco nesse momento a minha vida diante do Senhor. Deus, e venho te pedir que no nome de Jesus que a minha vida diminua. Deus, que eu diminua para que o Senhor cresça.
Espírito Santo de Deus, te convidamos a ficar à vontade no nosso meio nessa noite. Te pedimos que fale ao nosso coração. Meu Deus, que nós possamos sair daqui diferente da maneira com que entramos. Meu Deus, que no nome de Jesus, que a tua palavra seja vivificada na nossa vida nessa noite, para que nós sejamos mudados e transformados pelo poder que tem a tua palavra. Então fala o nosso coração nessa noite, porque estamos aqui querendo ouvir o Senhor falar conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Podeis assentar, amados. Amados, a palavra de Deus nessa noite vem nos ensinar, vem nos mostrar uma passagem bíblica, na onde nós vemos uma mulher com uma fé incondicional. Uma mulher que resolveu colocar a sua vida diante de Deus. A Bíblia fala que era uma mulher cananeia, e com o coração motivado grandemente pelo desejo de cura e libertação. E a palavra de Deus não revela o nome dessa mulher, nem se você ler aqui, porque Marcos também retrata esse mesmo trecho. Em nenhuma das duas passagens a Bíblia vai dizer o nome desta mulher. Pelo contrário, a Bíblia só revela que ela era uma mulher de coragem, persistência e iniciativa. A Bíblia vem dizer que essa mulher estava disposta, amados, a quebrar todos e qualquer tipo de paradigma, para que ela pudesse alcançar o seu milagre. Aqui, se a gente for ler, como a gente leu, detalhes dessa palavra, nós vamos ver que a palavra vem nos mostrar que a fama de Jesus, os feitos dele, os milagres dele já haviam percorrido e chegado em Tiro e Sidom. Lá do outro lado, próximo da Palestina. E ali Jesus entrou naquele lugar. Mas a palavra de Deus fala que Jesus ele não queria ser incomodado. No livro de Marcos, capítulo 7, 24, fala que Jesus esteve ali dentro de uma casa e não queria ser manifestado naquele lugar. E talvez para aquela mulher, aquele lugar, para aquelas pessoas ali daquela época, chegar próximo de Jesus, era romper barreiras muito grandes. Que barreiras eram essas? Barreiras culturais, barreiras religiosas, para que ela pudesse chegar diante de Jesus Cristo. Pois naquela época, os cananeus eles eram inimigos do povo judeu. Se a gente estudar mais fundo a palavra do Senhor, nós vamos descobrir que os cananeus eles tinham por inimigo o povo de Israel. Então, naquele momento, para aquele povo, que era um povo perverso, aquele povo era um povo perverso, era um povo que ocupava, na verdade, a terra prometida desde lá, quando o Senhor já havia separado. É de um contexto, de uma história bíblica rica de valores, que se você for ler e for descobrir, você vai identificar que esse povo cananeu já habitava ali desde a época de Abraão. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele era um povo que cometia atrocidades diante de Deus. Prostituição em cima do altar. Sacrifício de crianças eram cometidos. Então aquele povo era um povo desobediente, que se recusava a todo momento a se arrepender e a se voltar aos pés do Senhor. Então ninguém naquela época iria querer romper esses paradigmas. Ninguém ia querer ousar, vamos dizer assim, chegar próximo de um homem judeu, um homem que operava milagres, porque, como eu disse aqui, os feitos de Jesus já havia percorrido em Tiro e Sidom. Mas ninguém queria ousar chegar ali diante daquele homem, já se avaliando como um povo cananeu desobediente e perverso como era. Ninguém ia querer romper esses paradigmas. Mas a palavra de Deus fala que aquela mulher, ela ouviu que Jesus estava por aquela cidade. Ela escolheu ser obstinada e separar a sua vida naquele exato momento para ir atrás da libertação e da cura da sua filha. É isso que a palavra de Deus vai dizer para nós aqui nessa palavra que a gente acabou de ler. O texto vai dizer que ela chega clamando, que ela chega gritando, que ela chega clamando a Ele. Porém, naquele dia, como eu havia dito para vocês, Jesus não queria ser encontrado. O mestre, ele estava com a intenção de ficar oculto das suas atividades ministeriais de cura e libertação. Mas algo naquele momento, naquele dia, fez com que Jesus tomasse sua missão de salvadora e colocasse ela à prova naquele dia. A palavra de Deus vai dizer que aquela mulher chegou clamando e chorando. Fez com que o choro de uma mãe, o reflexo do choro de uma mãe,
que estava com a sua filha completamente atormentada, fez com que Jesus pudesse ver de maneira diferente o que acontecia com a vida daquela mulher. E a sua primeira arma foi chamar, foi gritar. A sua primeira arma foi clamar a Deus naquela hora. Foi clamar, foi chamar a atenção de Jesus. Naquele momento, amados, aquela mulher ela não se lembrou de quem ela era. Possivelmente aquela mulher não se lembrava de que ela era uma mulher gentia, uma mulher separada, uma mulher cananeia. Não passou pela cabeça dela que Jesus talvez pudesse não ouvir a sua oração, não ouvir o seu clamor. Mas ela não se importou. A Bíblia fala que ela simplesmente clamou. E se nós, como nós lemos aqui, nós vamos identificar que ela clamou fortemente, intensamente. E aí ela chega já reconhecendo Jesus como rei e como mestre e diz: Senhor, filho de Davi. Naquela época, essa expressão filho de Davi era separado para o povo de Israel. Eles tinham esse nome preparado para o legítimo que seria o mestre, que seria o próprio Jesus Cristo. Então, para um cananeu que era um povo separado, tido como cão, porque em vários textos nós vamos ver essa referência, tratar Jesus dessa maneira, reconhecer que ele era isso, nenhum cananeu iria reconhecer isso. Jamais qualquer um cananeu iria reconhecer a grandeza salvadora de Cristo. Mas aquela mulher, ela não hesitou. A palavra de Deus nos mostra que ela não hesitou por motivo nenhum. Pelo contrário, aquela mulher era uma mulher desesperada. O desespero dela naquele dia falava mais alto. E a oportunidade de adquirir cura e libertação estava sobre ela. E ela não iria perder a oportunidade de ver o milagre acontecer na sua vida. Ali naquele momento, amada, ela expôs sua nudez física. Ela expôs sua nudez, a sua necessidade. Ela expôs a sua vulnerabilidade. Não só diante de Jesus, mas diante de toda aquela multidão que estava ao redor de Jesus. E ela chega e fala: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Presta atenção, amados. Vocês podem imaginar o que é você ter um filho ou uma filha dentro de casa, ou um parente endemoniado? Por várias vezes, quem já participou de culto de libertação? Quem já viu o demônio manifestar? É terrível, não é? É horrível, não é? Agora você imagina uma mãe ver isso dentro de casa todos os dias. Porque num culto de libertação ele cai, ele grita, ele esbraveja, ele faz, ele tenta, ele quer fazer de todas as maneiras. Agora você imagina dentro de uma casa uma pessoa possessa, que quer quebrar todos os móveis dentro de casa, que quer quebrar a cama, guarda-roupa, que quer quebrar tudo, mesa, cadeira, tudo. Você imagina o desespero de uma mãe de ver a sua filha todos os dias quebrar tudo dentro de casa e o pior, até mesmo tentar se matar. Porque muitas das vezes a pessoa endemoniada, ela não sabe o que ela está fazendo e o diabo no corpo dela, possessa de demônio, ela tenta essas coisas. Vocês conseguem imaginar o desespero daquela mãe? Então, quando ela vê Jesus, a única coisa que ela lembra é da filha dela. Não interessa o passado micabuloso que o povo cananeu tinha. A cura dela era mais importante. E aí eu até pesquisei e trouxe para mostrar para vocês. A palavra endemoniado é diferente da palavra endemoniado. Porque a palavra endemoniado são vários demônios. É ninho de demônio. Sobre aquela criança, sobre aquela menina, a palavra de Deus não vem falar quantos anos aquela menina tinha. Mas possivelmente ela era menor. Ela ainda era de a criança à adolescência. Porque senão ela seria uma adulta. A mulher talvez teria expressado de maneira diferente. Então, possivelmente, aquela menina, ela simplesmente era uma mera adolescente. Vivendo os tormentos de ser aprisionada em cativo por vários demônios. Por isso ela fala, endemoniada, ninhos de demônio. Vocês conseguem imaginar o desespero daquela mãe? De ver a sua filha completamente possessa? É difícil, não é, de imaginar? É isso que levou aquela mãe. Foi isso que levou aquela mãe no desespero da angústia, clamar. Ela não estava preocupada com a sua exposição.
Ela não estava preocupada em expor para Jesus que ela tinha uma filha endemoniada dentro de casa, muito menos para Jesus, como para aqueles que estavam ao redor, inclusive os discípulos, que ouviram também que a filha dela estava terrivelmente endemoniada. A Bíblia fala que o seu clamor, o clamor dela que fez a diferença, amados. O clamor dela é que estava carregado de fé e que ia fazer com que Cristo operasse um milagre na vida daquela menina. O exemplo dessa mulher hoje nos mostra que o ouvido do Senhor não estão fechados para ouvir a nossa oração. Os ouvidos do Senhor não estão tampados. O coração do Senhor, o ouvido do Senhor está aberto para receber a oração singela, para receber a oração sincera e intensa. O coração um coração que traz ao Senhor a súplica, a renúncia e principalmente reconhece quem Ele é, vai nos fazer alcançar o nosso milagre. Porque tudo que aquela mulher tinha no exato momento era um coração sedento por um milagre. Tudo que aquela mulher tinha, amados, era um coração sedento, um coração humilde, disposto a se humilhar para poder alcançar os objetivos dela. E isso é irresistível para o coração de Deus. Deus não resiste a um coração humilde. Deus não resiste a um coração sincero. Deus não resiste a uma oração singela e sincera. O coração do Senhor não resiste. Quando nós chegamos diante de Deus e apresentamos as nossas orações, as nossas súplicas com sinceridade, com amor, aquilo sobe como aroma agradável na narina do Senhor. E Deus não resiste à oração do coração sincero. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus não respondeu nada para ela. Ele ficou calado. Esse silêncio de Jesus era constituído de um paradigma de um silêncio divino. Parou. O silêncio se instaurou naquele lugar. E realmente há momentos em que os céus parecem estar totalmente em silêncio. Há momentos que o céu parece se fechar, o céu se torna de bronze. Há situações difíceis que nós vivemos muitas das vezes, nós oramos, nós clamamos, nós apresentamos ao Senhor a nossa oração, porém surpreendentemente nada acontece. Tudo que a gente ouve é o silêncio. Simplesmente o silêncio. Eu costumo dizer que é o silêncio da provação. É um silêncio que nos ensina, que nos molda duas situações das nossas vidas. Primeiro, persistir. Segundo, insistir. Foi isso que aquela mulher fez. O silêncio de Jesus não trouxe para ela um desespero a ponto de ela falar assim, ele não me ouviu, agora eu vou embora. Não, amados. O silêncio de Jesus ali não fez com que aquela mulher desistisse do seu objetivo de continuar clamando e buscar a sua cura, a cura da sua filha. Quando nós lemos, identificamos que ela seguia e continuava a clamar, mesmo sem ele responder nada. A Bíblia fala que ela continua. Sabe o que eu acho mais interessante? É que eu imagino que aquele caminho que ela percorreu não foi um breve momento curto aqui, como nós lemos. Pelo contrário, eu creio comigo que ela ficou ali durante muito tempo acompanhando Jesus. Aproximadamente alguns minutos, talvez 5, talvez 10, até mais minutos, atrás dele, clamando e gritando e esperando a resposta dele. Tanto é que o exemplo de que isso não foi algo rápido, é a expressão com que os discípulos falam. Os discípulos dizem para Jesus, olha, no versículo 23. E os seus discípulos aproximando-se, rogar, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou seja, ela não ficou pouco tempo não. O grito de desespero daquela mulher incomodou os discípulos, que eles chegaram para o mestre e disseram, mestre, faz alguma coisa. Despede ela, faz logo para ver se ela vai embora. Porque ela vem atrás de nós gritando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A multidão muitas das vezes vai tentar calar a sua voz. A multidão às vezes vai tentar fazer você parar de orar. Muitos às vezes vão gritar e vão dizer assim, mas precisa gritar desse jeito? Mas precisa orar desse jeito? Mas precisa chorar desse jeito? Deixa eu te dizer uma coisa, é a intensidade do seu clamor é que vai trazer o seu milagre. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que estão dizendo, não importa de que maneiras vão dizer, mas ela só chega no culto, ela só sabe chorar.
Mas ela chega aqui, ela só sabe expor as suas dificuldades, as suas falhas. E a multidão vai tentar te calar, mas o seu socorro é o Senhor. É Ele que está na sua vida, é Ele que te fortalece, é Ele que te justifica. Então continue clamando, não retroceda, porque estão dizendo, despede, porque vem atrás de nós. Somente olhe para a cruz. Somente olhe para o Senhor. Ele tem o tempo certo, a maneira certa de trabalhar. Da mesma maneira que Ele trabalhou na vida daquela mulher. Você quer receber o milagre? Então comece a clamar. Clame. Não desista de clamar, sabe até o quê? Até Ele dar atenção para você. Clame até Ele parar e ouvir. Falar, ela está clamando muito, então agora eu vou parar para ouvir o que ela está querendo me dizer. Clame até você não aguentar mais, até que Ele ouça a voz da sua súplica. Não deixe de clamar, não pare de orar, não desista, não retroceda. Aquela mulher conseguiu sabiamente, amados. Aquela mulher foi uma mulher de estratégia fundamental. Porque sabiamente, no silêncio divino, ela conseguiu atrair o propósito de Jesus. Porque o propósito de Cristo, enquanto esteve nessa terra, o propósito dele era salvar. E é até hoje. E aí o texto vai dizer que ela veio, adorou e disse, socorre-me. Socorre-me significa salva-me. Quando ela disse para o Senhor Jesus, salva-me, ela estava lembrando a Ele, ei, você veio para salvar. Você veio para curar. Você veio para libertar. Ela trouxe a história de Cristo, de quem Ele era. E Ele identificou para que Ele veio. Para que Ele foi chamado. Ele veio para salvar, Ele veio para estabelecer um novo tempo. Ele veio para salvar o que havia se perdido. E isso Jesus viu naquela mulher. Ele se lembrou para qual o propósito do Senhor havia mandado e enviado Ele aqui na terra. A missão de Jesus é e continua sendo salvar. É e continua sendo libertar. Só que aí a palavra de Deus vai dizer que Jesus no capítulo 26 diz assim, não é bom tomar dos pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Talvez tenha sido uma palavra dura, muito dura para uma mãe que estava ali desesperada pela cura de uma filha. Palavras essas que com certeza pode ter doído, pois feria naturalmente a nacionalidade de quem aquela mulher era. Lembrava a ela que ela era de um povo separado. Lembrava a ela que ela era um povo separado, que não era uma pessoa que era judia. Pelo contrário, ela era uma mulher gentia. E Ele veio naquele momento para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi isso que Jesus Cristo disse. Mas aquela mulher possuía uma fé imbatível. Ela possuía uma fé extraordinária. Ela estava passando talvez por uma prova que iria provar a humildade dela. Uma mulher cananeia, separada, desobediente, um povo rebelde, sendo provada a sua humildade. Mas a palavra de Deus fala que ela se humilhou. Ela foi além da prova. A palavra de Deus vai dizer que ela reconheceu. Ali, amados, a palavra dela dizer para o Senhor. Aí ela respondeu ao Senhor assim, no versículo 26, perdão. Sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A resposta dessa mulher para Jesus, ela simplesmente estava dizendo para ele, olha, é verdade, eu sou isso tudo. Olha, Senhor, eu reconheço que eu sou de uma nação, de um povo pecador, de um povo que não merece, de um povo que não tem o direito. Mas eu reconheço também que o Senhor perdoa, que o Senhor liberta, que o Senhor cura. Era isso que ela estava tentando dizer para Jesus entre linhas. Ela reconhecia a fraqueza dela como mulher pecadora, mas ela também estava querendo dizer, olha, eu reconheço a sua grandeza, mestre. Eu reconheço o teu senhorio, Jesus. Eu reconheço quem tu és. Era isso que ela estava dizendo nessas palavras para Jesus. E muitas das vezes conosco é assim. Quando a gente está numa guerra por um marido, quando a gente está numa guerra por um filho, quando a gente está numa guerra por uma família, quando a gente está na guerra por uma cura, quando a gente está numa guerra por uma porta de emprego, quando a gente está numa guerra por algo que a gente quer, é isso que a nossa oração chega para Jesus e eu sei bem quem eu sou, mas eu sei também quem tu és.
Tu és o Filho de Deus separado. Tu és o Filho de Deus que já me lavou, que já me santificou, que já me separou, Senhor. E aí o que a gente faz? A gente clama, a gente busca, a gente intercede, a gente vai combater o bom combate com o intuito de avançar e sair dali, daquela crise, separado, moldado, liberto. Porque você simplesmente escolheu não desistir. Porque você escolheu sinceramente insistir. Mas às vezes você pode dizer, Deus, mas está muito difícil, Nirlane. Você não conhece a minha vida. Você não sabe do que eu vivo. Você não sabe do que eu passo. Você não conhece as minhas aflições. A vontade que eu tenho às vezes é de desistir, porque está tudo muito difícil. Eu não aguento mais ser humilhada. Eu não aguento mais ser maltratado, maltratada. Eu não aguento mais a adversidade que eu vivo. Já tem muito tempo que eu estou orando. Já tem muito tempo que eu pago um preço determinado por essa área. E a única coisa que eu ouço é o silêncio do Senhor. Talvez é fácil você falar assim, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa. As indagações a respeito do cuidado de Deus não podem interferir em quem Ele é. Ele continua sendo Deus acima de todas as coisas. Ele continua sendo o mesmo que abre portas. Ele continua sendo o mesmo que liberta. Ele continua sendo o mesmo que cura. Às vezes você olha e fala, está fechado. Mas creia, vai saber, porque o seu clamor vai chegar diferente ao trono da graça. Então simplesmente clame. Não pare de clamar, não retroceda, não desista. Faça como aquela mulher, avance as barreiras que impedem você de romper nessa noite no nome de Jesus. Deus tem mais separado para nós, mas o segredo desse algo separado está na renúncia da minha vida e da sua. Do tempo em que eu e você dedicamos para clamar a Ele. Muitas das vezes passamos o nosso dia na correria, não conseguimos fazer uma singela oração para Deus. Fazemos orações medíocres. Deus abençoa. Achando que Deus é balela. Não é. O Senhor é diferente. Deus nos ama de tal maneira surpreendente, mas Ele também não aceita as nossas migalhas. Quer alcançar um coração diferente? Clame ao Senhor. Quer alcançar uma vida diferente? Clame ao Senhor. Quer viver algo diferente da parte de Deus? Clame ao Senhor. Por muitas vezes, logo quando eu converti, eu questionava para Deus. Por que eu não conseguia viver algo mais profundo que Ele? Eu só tinha águas que chegavam até os joelhos. Eu falava, Deus, por que eu só chego na água até os joelhos? Eu nunca consigo ir em águas mais profundas. E aí o Senhor me respondeu, porque você não está disposta a mergulhar em águas mais profundas. Você não está disposta a mergulhar em águas mais profundas. Você não está disposta a ceder o seu tempo para mim. Como que você quer experimentar de mim se você não cede o seu tempo para mim? Não tem como alcançar, amados. Não tem como alcançar o milagre, a cura, a libertação, se nós não estivermos dispostos a clamar. A ter um momento de separação, de oração, de vida com Deus. Não vai adiantar nada. Você vai continuar naquele caminho se você não estiver disposto a ter uma vida separada com Deus. E aí muitas das vezes Deus tem permitido a gente viver situações para nos ensinar a ser dependente dEle. Nos ensinar a esperar nele. Amados, aquela mulher viveu algo sobrenatural com o Senhor. O próprio Jesus reconheceu o tamanho da fé daquela mulher. Não só reconheceu, como atendeu ao desejo do coração dela. Ele disse assim, faça-se contigo como queres. O clamor daquela mulher foi tão intenso, que Jesus disse para ela, mulher. Sabe aquela expressão, Quando você e eu, às vezes, vemos alguma coisa que nos chama a atenção, que é bonito, que é legal, que é interessante, a gente fala, nossa, que isso? Nós nos sentimos aquela expressão, tipo assim, estou passada. Com Jesus foi assim. Quando ele disse, mulher, ele estava querendo dizer, de onde vem tanta fé? Fé de um povo cananeu? Nem mesmo no povo dele, nem mesmo lá no povo de Israel. Quantos lugares a palavra de Deus vai dizer que Jesus percorreu a sinagoga por diversos lugares? Ele andou em diversos lugares. Poucas foram as pessoas a qual Jesus disse, grande foi a tua fé.
A Bíblia vai dizer em diversas passagens bíblicas que Jesus era cercado por multidão. Mas se ele era cercado por multidão, me diga uma coisa: por que alguns só que eram curados? Por que apenas alguns eram libertos? Por que só alguns eram transformados? Porque não eram todos que estavam dispostos a viver uma vida separada. E principalmente dispostos a viver uma fé sobrenatural. Então a expressão de Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, não tinha outra escolha a não ser dar para ela o que ela havia buscar. Ele diz, faça-se como você quer. E ali Jesus deu uma ordem. E para aquela mulher ali, amados, acabava uma guerra espiritual. Naquele momento ali, aquela mulher deixava para trás uma vida de tormenta. Talvez para aquela mulher, ela fechava os olhos dela, ela não conseguia imaginar com gratidão e alegria acabara de chegar naquela casa, porque ela saberia que quando ela chegasse de novo do trabalho, do mercado, de onde ela fosse, ela não iria encontrar sua filha debatendo pelo chão mais. Ela não iria encontrar a casa toda quebrada novamente. Ela não iria encontrar a filha dela se rasgando por inteiro, se cortando, se despedaçando. Uma batalha espiritual havia sido quebrada ali naquela hora. E aquela mulher foi para casa. E a palavra de Deus, lá no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 30, vai dizer, vai revelar-nos como aquela mulher chegou. A Bíblia vai dizer que indo ela para a sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio a deixara. Não tem outra escolha. Quando Jesus chega, é milagre mesmo. Aonde Jesus chega, se você der lugar, o milagre vai chegar junto com você. Se você deixar, Ele vai te alcançar. Se você deixar, Ele vai te libertar. Se você deixar, Ele vai te curar. Se você deixar, você vai mergulhar em águas mais profundas com o Senhor. Para isso, você vai ter que deixar Ele se achegar. Deus interviu em favor daquela mulher, daquela história, daquela vida, daquela família. Essa palavra nos ensina a atendermos de uma maneira sobrenatural a voz do Senhor, a clamar por Ele, a se colocar diante dEle, a nos humilharmos. A pastora pregou aqui alguns dias atrás sobre as bem-aventuranças. E ela falou sobre os humilhados. E eu levei aquela palavra para casa. Amados, muitas das vezes a pessoa acha que humilhar é ela ser pisada, é ela ser chicoteada, massacrada. Deixa eu dizer para você uma coisa. Os humilhados serão exaltados. E eles terão o seu lugar reservado nos céus. Então se humilhe diante da presença dEle. Se humilhe diante da presença dEle, porque você vai viver o sobrenatural de Deus para a sua vida. Porque a palavra diz, pede e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo, não está abrindo aspas, não está abrindo diferenciação para homem e mulher, não há separação. Ele diz, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e ao que bate abri-se-vos-á. Está nas suas mãos. Para você quer receber o seu milagre, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, Ele é o seu socorro bem presente no dia da angústia. Ele que tem poder. A pastora agora há pouco, ela falava daquela família ali no banco, eu me lembrei dessa palavra que eu iria me sair. Eu falei, Deus, muitos não querem